Nesse vídeo eu vou filosofando em o anarquista. O anarquista é o individual a quem engajando o certo responsável conduz dentro o algo conduzido à disciplina de umas estar para engajando certo deliberações de umas calibrado vontade, uma mercy, o livremente para umas calibrada vontade, navegando em o direção de desado afetos, dentro o mais cognizante investigações de que é dogmático para o outros, passando é o rapazoso enunciados de pensamentos, comunicar o sem sentido, comunicações de o governo, uma deve não considerar para ser correto sem o critical passando, engajando o escepticismo de o falacismos de umas superstições, o supernaturalismos dentro umas vagueja do apastoso enunciado de pensamentos, contendo certo falacias de umas passando sem sentido é o crítico passando uma precisas para cultivar o liberdade passando, engajando o certo algo conduzido à aprendizagem de umas escolher de treinando o ato para navegar certo distinto values de uma valorizando certo precisas dentro umas investigações, engajando certo introspecções para umas condições, olhando para o escravo, engajando o escravo ético, derivado para o governo o outros, quem manda o escravo para faz trabalho, o escravo nunca quer fazer, comparado para o anarquista, engajando o apastoso trabalho de umas escolher. Nunca o governos escolher, mais provável para ser experimentalmente encontrado em o coletivista estudado de para dar o escravo ético é o mais normativo, comparado para o liberações dentro o individualista
estados comparado para o colectivista estados. O individualista estados é mais provável para valorizado o equidade comparado para o igualitarismo. Engajando o mais justo tratamento com equidade. Equidade é o mais a pessoa se questiona para o individualista anarquista é quem valores o equidade sempre mais de igualdade. Para o igualdade é o que é inético comparado para o equidade, mas a pessoa para alívio o desnecessário sofrimento, mas a pessoa que o igualdade contraproducente para muitas vezes varia o ato é que o escravo pensa é ético, passando o igualdade é o mais alto, moralidade é o eticamente conduz uma poder valorizado em trabalho ético sem sentido comparado para o individual engajando mais responsável estudos dentro quarto dentro introspecções para ler iluminação livros cheio do escrito a pessoas comunicações de livremente de iluminação pensadores comunicada mais a pessoas comunicações para liberar o mente-corpos conexões de atos é quem segura a pessoa suas similaridades para entender comunicações mais provável para liberar o mente e corpo conexões de engajando o mais responsável conduz dentro honestamente navegações de complexidade de estar para clarificado a pessoa em vida é mais intrinsecamente motivado para explorar o fenomenológico experiências com mais móvel volições actualizado para que é actualizável engajando
ideal auto para o atual auto, calibrado em uma direção de actualizando o actual auto, engajado mais prático conduz em uma direção que trabalho para engajando umas liberdade passando sem o precisa do governo para satisfazer umas subagentes essencial é a necessidade psicológica precisas. O escravo é o unicamente livre-gente a quem é dependente em o governo para fornecer o mesadas é o tem medo de o cancelações de que prevena é o mitigar uma para satisfaz umas subagentes essencial é o necessidade psicológica precisas comparado para o individualista anarquista é quem vejo o governo satisfatório o escravos certo essencial psicológico precisas é algum vez o necessidade psicológico precisas para o privacos de que de outra forma poderá ser mais óptimo comparado para o individualista anarquista vivendo o mais livre é o absoluto vida engajando umas vontade em uma direção uma desejos em vez para sempre precisando o outro para diz como eu devo viver. Você sabe mais que eu comparado para o individualista anarquista é que nunca pensa o outro sabe mais melhor do que uma para como uma deve viver. Investigada para dentro em uma jornada dentro introspecções, engajando mais curiosidade dentro uma estar, tentado engajado o explorações de uma centralidade de centralidade de apassal, não o apassoso, para conectar único autopreferências, engajado certo navegações valientemente em uma direção de umas desejo apassoso e fetch, unicamente inferido o causações de o distinto componente parte o processos derivado para B e D e X causa efeito dinâmico associações dentro o navegações de uma gestar, cultivando o autossabamento e o autoconsequimento,
mais provável para optimizar o direções para engage mais probabilístico criativo conduz com mais liberdade, nunca menos liberdade, é nunca espera para o governo para diz que uma poder conduz. É o que trabalho uma poder trabalho é. O individualista anarquista engajar a pessoa do trabalho dentro do processo de liberando umas ato sem o discreções de governo, é unicamente o discreções de uma dentro o aprendizagem processo expandido o liberdade como o mais forte vontade, fortalecimento umas calibrado vontade em uma direção de que uma desejos para o único vulnerabilidade de o prático sabedoria dentro o component parts é o processes inferindo o intrínseco processos é o intrínseco propriedade para forense em o prividade marcado o preço é o desejado a pessoa se conduz engajando mais liberdade para unicamente o privado existência mais preocupado com que é privado em o existência é o básico humano direitos é liberdade unicamente para o privado component parts é o processos dentro existência em relação sempre para o público component parts é o processos de existência é isso é o privado existência o intrínseco liberdade liberar o livre agente isso é porque o anarquista é sempre preocupado com individual autonomia é o privacidade. Nunca o escravo é quem privacidade é o mais
difícil ético problema para o preto entende. Ainda o individual autonomia, ser isso o básico humano, direitos e liberdade é mais fácil para entender comparado para o privacidade. É o distinção aqui é mais absoluto para distinguir o privacidade do público. É o privacidade é mais absoluto para umas intrínseco liberdade. É o engajando o absoluto trabalho tem o escolher para conduz. Liberando o ato para o racional proporcionada, sempre proporcionada, nunca desproporcionada para violar algum outros intrínseco humano direitos ou liberdade. Except o outro a quem nunca quer viver a pessoa para nunca dizendo para engajando o vontade a pessoa criar o mais a pessoa vida existente na lista para mais pessimista maior depressão de uma existência prejudicando umas ato infligido. Isto não é o bom vida, não é nunca a pessoa vida. A pessoa vida é mais precisado, não unicamente para uma existência, mas para outras olhar o individual se engajando o mais responsável a pessoa seu trabalho, unicamente para contribuições forenses para a sociedade, engajando certo mais original invenções, contribuiu para outros em privacidade mercado. Mas há mais a pessoa vivendo não unicamente para mas outros. Dentro serviços, forenses, engajando a pessoa, seu trabalho, teve desejado para umas preview existentes anos passado explorações de umas mentes vagando em introspecções cultivando dentro o registro no diário, dentro o mais desejado fenomenológico explorações de uma gestar. Contribuindo o mais
a pessoa seu trabalho tem nada para conduzir a pessoa seu trabalho mais valorizado em sociedade. Sem o governo precisando, diz o individualista anarquista, isto. Como isto é intrínseco para o individualista anarquista, liberava o ato próprio. Só eu gostei desse vídeo, PF, nossa, muito obrigado.